Oi, amigas e amigos! Vamos reagir juntos hoje? Oi, pessoal, meu nome é Kimberly e há 5 anos minha vida mudou para sempre depois que meu crush me tocou. Eu tinha 13 anos e achava que tinha tudo. Eu tinha melhores amigas, ia bem na escola e parecia que meu crush super gostoso estava me notando. Mas um baile da escola destruiu minha vida perfeita. Eu estava dançando, me divertindo e, de repente, uma música romântica começou a tocar. Meu crush, Mateu, veio até mim e me chamou para dançar. Ai, foi mágico! Ele estava me segurando com força quando eu senti uma sensação de ardor. Eu vi o rosto dele ficar branco como um fantasma. Ele estava com nojo. Os olhos dele estavam apavorados. Depois de alguns segundos, todo mundo se virou e se assustou ao me ver. Algumas garotas até riram e... Eca, o que está acontecendo? Eu não estava entendendo nada. Mateu me soltou e recuou. Então eu olhei para as minhas mãos e ombros. Foi terrível. Tudo que ele tocou em mim estava começando a inchar. Eu corri pela multidão, tropeçando nos balões. Eu não conseguia ver nada por causa das minhas lágrimas que corriam pelo meu rosto e corriam... Não sei o que pode ter acontecido, né? Pode ter sido alergia ao suor, ao perfume. Ai, a noite toda foi um inferno. Com o tempo, minha pele ficou cada vez mais sensível. Eu fiquei com tanto medo. Toda vez que me abraçavam, se fosse só um pouquinho apertado, minha pele começava a inchar e eu precisava ir para casa. E comecei a perder os meus amigos. Todos na escola se lembravam daquela noite tosca e ficavam longe de mim. Eu fiquei com medo de tudo. Com medo de sair, com medo de ficar na natureza ou em espaços... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só porque sua amiga tá com uma doença que nem ela tá sabendo o que é, você vai se esquivar, não chega perto. Vai saber se ele não é contagioso. Você querer o seu bem também não é algo errado. Mas você fingir que ela não existe por conta de um acontecido... Notados. Minha mãe era muito religiosa e me dizia que era um castigo de Deus por usar roupas curtas. Mas meu pai viu meu sofrimento e decidiu que precisávamos ir em um médico. É capaz dessa mulher falar que ela tá questionando o corpo, sendo que ela deveria levar ela em um médico, né? Roupas curtas. Graças a Deus, ele me levou para ver um médico e me lembro de ficar ansiosa, sentada na cadeira esperando que me chamassem e pensando em diversas teorias. Ai, será que era mortal? Mas eu não estava preparada para a resposta. O médico fez um exame completo e me falou que era dermatografia, uma doença de pele que 5% da população tem. Não tem explicação da causa e não tem cura. Para algumas pessoas, ela some depois de alguns anos ou décadas, mas ninguém sabe como. Parecia uma maldição. Por um tempo, eu realmente acreditei que poderia até ser Deus me castigando. Ele me receitou uns remédios, mas eles não estavam funcionando direito. Eu só me sentia tonta toda santa hora. Algumas noites eu não conseguia nem dormir, eu tinha que tirar todas as minhas roupas porque elas coçavam e eu não conseguia aguentar. Ai, durante a aula eu coçava meus olhos e eles imediatamente inchavam e eu mal conseguia ver. Eu tive que começar a usar roupas largas, já que qualquer tecido mais apertado iria piorar minha situação. E tive que doar a minha gata porque os arranhões dela me machucavam muito. Eu ficava deitada, me sentindo horrível. Nunca vou ter um namorado porque o toque dele vai me machucar. Parecia que minha vida estava acabando, mas aí conheci uma pessoa que mudou a minha vida. Eu tinha 18 anos e era bem estranha socialmente. Eu ficava sozinha o tempo todo, lendo alguma coisa em algum lugar confortável. E um dia qualquer, o Steve se aproximou. Ele perguntou se podia sentar perto de mim para ler uma coisa também. Não era nada demais, mas eu corei na hora. Tipo, ele era fofo e eu sentia muita falta de intimidade.
Então, dia após dia, ele vinha pro mesmo parque e nós ficávamos lendo livros. Depois de um tempo, nós começamos a nos falar e ele me convidou para sair e eu fiquei super nervosa. Eu não queria falar para ele sobre o meu segredo. Então chegou o dia e eu fui em um café e encontrei ele me esperando, sorrindo. Mas eu fiquei pensando, mesmo que desse certo e mesmo que ele fosse o cara mais incrível, eu não podia tocar nele. Ai, mas aí a coisa mais estranha aconteceu. Nós estávamos bebendo chá, rindo pra caramba, nos divertindo muito, quando ele me encarou e eu vi a mão dele chegando perto da minha. Eu vi e comecei a tremer. Me senti humilhada só de pensar que ele viria minha mão ficar vermelha, mas eu não parei ele. As pontas dos dedos dele tocaram em mim e eu fiquei com tanto medo que eu quase gritei. Eu acho que ele viu o medo nos meus olhos. Ele me perguntou o que estava acontecendo e eu contei. Arranhei a minha mão e mostrei para ele. Eu estava pronta para correr assim que ele visse. E ele começou a rir, tipo loucamente. Eu senti que tinha chegado no final do meu conto de fadas. Minha cara ficou vermelha de vergonha. Como eu pude pensar que alguém poderia me amar? Depois de alguns segundos, ele se acalmou. Gentilmente tocou na minha mão com a ponta dos dedos e disse: "Era isso que você..." Tá bom, eu não sei quantos anos ela tinha lá no começo, lá no baile, que aconteceu aquela vergonha. Mas vocês repararam a diferença? Talvez aquelas pessoas também tenham amadurecido, porém, ele viu que ela não é só a doença, tem além da doença. Entendeu? Os dois têm algo em comum. Os dois estão literalmente se amando. Não é uma doença de pele que vai fazer com que eles terminem. Você tinha medo de me contar? Não é nada. Isso não muda nada. Meu coração quase saiu pela boca. Parece que eu poderia ter o meu final feliz, então. Eu fiquei tão incomodada com a minha autoestima que eu não conseguia ver que existiam pessoas boas no mundo. Eu finalmente me abri e aprendi que dermografia significa escrita na pele. E, de repente, saber que eu sou uma escritora de pele me inspirou. Eu comprei uma máquina de costura e fiz roupas elegantes que não irritariam a minha pele. Comecei a viver a minha vida com pessoas queridas, gentis e atenciosas. Que você gostou da história? Bacana, bacana. Porém, não falou pra nós se ela ainda, ao toque do ser humano, do namorado dela, cria bolhas ainda, né? Ela fez uma roupa pra não irritar a pele dela, mas não falou se ela melhorou assim das bolhas, se ele pode tocar nela sem que irrite a pele dela.